Graça e a paz, meus irmãos. Vamos para mais um devocional do nosso batismo. Está chegando, hoje é o 5º dia e hoje eu quero falar algo muito importante. Na verdade, esse devocional é uma espécie de resumo daquilo que nós já falamos até aqui, porém eu quero abordar 2 princípios do batismo, que é a identificação com Cristo e a apropriação daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, por meio do batismo, nós nos identificamos com Cristo e também nos apropriamos daquilo que Jesus Cristo veio fazer em meu favor e em seu favor. Colossenses capítulo 3, versículo... lembrando, nós sempre colocamos aqui embaixo, na descrição desse vídeo, desse devocional, o estudo, sobre esse conteúdo. Então, Colossenses 3, versículo 3, vai dizer assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. A sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Então, veja bem, o batismo, o símbolo dele é sepultamento. É quando nós morremos com Cristo. Morremos com Cristo. Identificação. A fé, ela não é simplesmente um ato de acreditar em Jesus, de crer em Jesus. Esse crer em Jesus não é simplesmente crer na existência dele, que ele veio ao mundo. Isso muitas pessoas acreditam, até algumas pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Até Satanás acredita. Mas a fé é um ato de se identificar com Cristo. Então, crer na perspectiva bíblica é muito mais do que acreditar em Jesus. Eu creio em Jesus. Ele existiu, eu creio que ele é o Filho de Deus, mas não é simplesmente algo intelectual, racional, uma crença, por assim dizer. Mas a fé cristã, o crer em Jesus, é uma identificação que nós temos com Cristo. Pastor, mas como assim? Como que funciona essa identificação? Nós estávamos presos em nossos pecados. Estávamos perdidos e mortos nos nossos pecados e delitos. Não havia solução para nós. Não havia jeito. A dívida era muito cara, nós não conseguiríamos pagar por nós mesmos. Então Jesus Cristo, ele veio para pagar essa dívida. Ele veio para morrer em nosso lugar. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós nos identificamos. Por quê? Porque ele veio fazer algo em nosso favor. Ele veio para nós. Ele veio para o mundo, ele veio para nos resgatar. Então Jesus não veio fazer uma obra subjetiva, ele veio fazer uma obra objetiva em nós. Então nós precisamos ter essa identificação em Cristo. Era você que deveria ter morrido, era eu que deveria ter morrido. Jesus, ele não tinha pecado, ele era inocente, ele não morreu porque ele era culpado. Eu era o culpado. Então, quando você tem essa identificação, puxa vida, Jesus morreu em meu lugar, era eu que deveria estar ali, era eu que deveria sofrer, era eu que deveria ser crucificado, eram os meus pecados. Então, essa identificação com Cristo é muito importante na compreensão do batismo. Então, por que nós nos batizamos? Para morrermos com Cristo. Claro, como eu já falei aqui anteriormente, não é uma morte física, mas nós sepultamos agora a velha vida. Por termos essa identificação em Jesus, agora nós também estamos mortos, nós morremos, estamos escondidos com Cristo, Nós fomos sepultados com Ele por meio do batismo. Esse é o primeiro princípio, a identificação. Então, o crer é se identificar
com Jesus. Não é simplesmente apreciar a obra que ele fez, achar bonito, achar inspirador, não é simplesmente seguir os exemplos, os ensinamentos de Jesus, não é simplesmente tê-lo como um grande mestre, né, um homem muito bom, ou um líder de uma religião chamado cristianismo. Não, nós precisamos nos identificar com Jesus. O nosso Deus, ele é pessoal. Precisa ter essa identificação. Esse é um passo muito importante da fé. O crer em Jesus é se identificar com a obra que ele fez. Aí vem o segundo princípio, que é a apropriação. Ou seja, quando eu me identifico com Jesus e eu entendo que ele veio para fazer algo que eu não poderia fazer, para pagar os meus pecados, para me redimir, para me dar uma nova vida, e isso eu não conseguiria por mim mesmo, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom que Deus nos dá. Aí, quando nós entendemos isso, nos identificamos com Jesus, podemos nos apropriar daquilo que ele fez. Então nós podemos agora receber a vida eterna. Nós podemos agora tomar posse desta nova realidade espiritual. E é por isso que você tem que descer ao batismo, né? Se batizar com essa convicção, com essa alegria. Nossa, Jesus fez algo em meu lugar, não é? Ele não fez algo por você, ele fez algo no seu lugar, porque você que deveria ter sido sacrificado, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele fomos sarados, fomos curados. Então, quando tem essa identificação, você se apropria da obra de Jesus na cruz. Então, o batismo é um ato de concretização desse entendimento, da identificação que temos com Jesus e da apropriação que tivemos na obra redentora dele. Agora eu sou um salvo, agora eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, os meus pecados foram perdoados, agora eu sou filho de Deus, não sou mais criatura, eu não estou mais perdido, eu não sou mais escravo, agora eu sou um cidadão dos céus, eu sou embaixador dos céus, eu sou sacerdócio real, um povo santo, um povo escolhido. Aí você toma posse dessa realidade espiritual que Deus, que Jesus conquistou para você. Tem um corinho, uma música antiga que nós cantávamos antigamente nas igrejas, que dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é minha herança. Então tudo que Jesus conquistou na cruz, nós podemos tomar posse, nos apropriar não no sentido de ir lá e tomar a força ou por mérito próprio, mas é para nós, Jesus fez para nós. Então ele deseja que você tenha essa compreensão. Tem muitos cristãos hoje que já passaram pelas águas do batismo, já se arrependeram, mas ainda vive como ainda um condenado, sabe? Um perdido, um escravo, né? Como alguém ainda que eu preciso de alguma forma, né? Tentar de formas de penitências, né? Conseguir a aprovação de Deus. Não, só tem duas formas de Deus olhar para as pessoas. A primeira, olhar para as pessoas ainda presas nos seus pecados, nos seus delitos, olhar para as pessoas ainda como pecadoras, escravas do pecado, ou olhar para as pessoas através do Filho dele, Jesus. E é desta forma que Deus olha para você. Deus não olha para você mais como um pecador. Deus não olha para você mais como um escravo do pecado. Deus não olha para você mais como um perdido. Deus olha para você através do Filho dele. Então, Deus ele parou de olhar diretamente para você. Deus ele olha, Deus está te olhando, mas ele olha para você através do Filho. Então, o Filho, ele é o mediador. Por isso que Jesus vai dizer que ele é o caminho. Então, quando Deus, o Pai, ele olha para nós aqui, ele olha através de Jesus, através do Filho dele. Então, ele não enxerga mais os nossos pecados. O que ele enxerga? Ele enxerga a redenção de Jesus na cruz. Quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele nos vê através do seu Filho, através de Cristo Jesus.
Então, identificação é quando nós, pela fé, não apenas acreditamos em Jesus, mas nós nos identificamos com a obra que Ele fez por nós. Nós nos vemos no lugar dele. E apropriação é quando nós tomamos posse, recebemos aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue orando, aumente a sua expectativa e que o diabo não consiga remover você desse propósito. Eu quero declarar que você vai continuar firme, que você vai continuar com essa decisão tão importante na vida cristã que é se batizar. Que Deus abençoe grandemente você.